nos últimos tempos, sendo aculturada para dizer, pô, não é deficiência, não é deficiente, é só diferente. Aí, de repente, dizer deficiência, eu estou meio incomodada de usar essa expressão aqui, mas tudo bem, é isso aí e vamos usá-la, né? Então, o que essa nova lei, aprovada no final do ano passado, ela efetivamente muda? Quais são esses direitos que ela assegura ao portador do autismo? Eu acho assim, primeiramente foi a questão da nomenclatura deficiência, porque o autista ele tem uma deficiência de aprendizagem, de comunicação, né, de socialização. E então, sem essa questão da palavra, da classificação, no caso da educação, as escolas muitas vezes rejeitavam a matrícula e o aluno e a pessoa não tinham os direitos garantidos. Então, veio garantir os direitos de qualquer pessoa com deficiência. Hoje você não pode rejeitar a matrícula, hoje você não pode tirar da escola. Hoje existe uma necessidade dos governos, das políticas de preparação, como nós falamos, do espaço escolar, da formação do professor, porque o autista tem um direito adquirido, né? Acho que a grande mudança foi nesse aspecto, né? Um dos pontos principais que eu vejo também, que o Eugênia já até abordou, é a parte da educação. Que o que acontece? Hoje não pode se negar matrícula para a criança autista. Né? E isso implica não só juridicamente para a escola, mas também para o profissional. E muitas mães têm dificuldade, Manoel, está aqui, de achar uma escola para o seu filho. E às vezes chega lá e a escola nega esse atendimento para essa criança. Apesar da lei estar dizendo que não pode negar, a escola ainda nega. E aí eu entendo um pouco a escola por quê. Como a Emanuele também já falou, foi-se jogado o quê? A lei existe para o deficiente, então hoje as crianças têm que ir para a escola regular. Só que a escola regular não estava preparada, ainda não está preparada para receber. Não só autista, mas qualquer deficiente. Então entra também o que está na lei do autista, que é a capacitação do profissional. Então, o que eu indico? As escolas procurarem a capacitação para justamente não sofrer a sanção da lei quando negarem uma matrícula, porque hoje não pode se negar. Então, vai virar depósito de criança, vai virar depósito de deficiente? Não pode. Tem que ter uma equipe disciplinar dentro daquela escola também, né? Porque não é só o professor. Né? Indico e aconselho um psicopedagogo, psicólogo, fono trabalhando. Mesmo que a escola não tenha condições, seja pequena, faz uma parceria com uma clínica ou com uma instituição como a APA, né, para auxiliar essa troca, esse atendimento a essa criança, justamente para não negar o que está na lei. Né? E também tem o diagnóstico precoce, que ainda não é feito, e também o primordial ligado à educação, que é o mediador escolar. Aí que entra também, desculpe cortando você um pouco, a questão das políticas e da questão da vontade política das secretarias, porque eles podem, de uma certa forma, ajudar as escolas, que as escolas ficam numa situação também difícil. Né? Porque entra a Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação é o quê? É a escola. E a de assistência social também. E a de assistência social. São 3 secretarias envolvidas. Ou seja, tem que ter 3 vontades políticas para poder que a lei seja cumprida. Eu acho que um olhar que a gente precisa ter é esse, né? A lei é, de fato, um primeiro passo, um primeiro movimento para que as coisas aconteçam. Nada, a gente já falou, muda de uma hora para outra. Tem um tempo para essa mudança. A gente hoje está falando de autismo aqui, mas já falamos em outros momentos, de uma realidade que aqui no Rio de Janeiro se viveu, é a questão de se falar no fechamento da escola Benjamin Constant, por exemplo, né, a escola para surdos, etc., por conta da inclusão social. Não, agora tem que incluir, ele não pode mais ficar, a escola fecha, mas a questão com certeza o foco da lei é a pessoa, é o indivíduo, é o bem-estar desse indivíduo, né? Então, para ele chegar nessa escola, há que ter a capacitação. Gente, o que vocês acham que é necessário para que isso aconteça de uma maneira segura? Ou seja, que essa lei ela venha a ser viabilizada. É só vontade política? O que mais é preciso ser feito? Olha, são 3 pontos que você falou. Vontade política, que há quando há uma mobilização como houve, de paz. E aí a gente está tendo uma mobilização para que as leis sejam cumpridas. Né? A gente teve há pouco tempo uma marcha de acessibilidade, que a gente fez em Copacabana, para que pudesse não ser só cumprida essa lei,
mas também outras leis deficientes que não estão sendo cumpridas. Principalmente a vontade do professor de se capacitar, isso aqui também já foi dito, há profissionais que não estão aptos a trabalhar com essa criança, por vontade dele mesmo. E há crianças também que não estão aptas a estar numa escola regular. Elas não vão ter condições de estar numa escola. Bom senso. Né? Então, assim, tem que ter bom senso também. Tem que ter uma consciência assim, essa criança está apta a estar numa escola regular? Porque na escola regular, ela vai ter a falta de capacitação, que a gente já falou, de professores. Mas também tem crianças que realmente não vão ser desenvolvidas ali pela síndrome dela mesma. Eu acho que que as pessoas eles generalizam muito as coisas e não olham o indivíduo. Porque nós somos individuais, nós temos necessidades individuais. Não é inclusão para mim, e como eu já disse várias vezes para outras mães, não é pegar o meu filho e colocar numa escola que já diz abertamente para mim assim, eu não tenho condição de receber o seu filho. E eu me proponho e falo assim, então tá bom, mas você tem boa vontade de querer incluir uma criança? Porque nós podemos ajudar. Aí se houver, sim. Mas eu não vou, por exemplo, arriscar todo um progresso que o meu filho teve porque ele tem que estar incluso numa escola. É isso aí. Ele precisa Essa inclusão ela pode ser mais exclusiva do que qualquer outra coisa. Pode ser muito Então, danosa. eu acho que a pessoa precisa ter bom senso. Existe hoje, a lei, ela garante ter um mediador escolar dentro. Qual o papel desse mediador? Eu digo que o mediador é um especialista. Ele realmente ele vai ser formado, capacitado para lidar com a necessidade adaptada daquela criança, individualmente. Então, ele é preparado para lidar com deficiências na área pedagógica. Então, ele vai estar ali ajudando aquela criança a ela ser inclusa na sala de aula. Fazendo o quê? Uma ponte entre professor, aluno, amigos ao redor, contexto educacional, família, terapias. Ele é um mediador realmente, que é uma das minhas funções. Hoje eu sou mediadora e orientadora, tanto familiar como escolar. Então eu fico no meio ali, entre eles, tentando fazer com que eles entendam que a criança é o foco. É aquele desenvolvimento que é o foco. Como a gente vai fazer isso, vai ser voltado para ele, entendeu? Na medida dele. É o bom senso mesmo. E porque também a gente tem que entender de uma maneira clara que podem ter professores, sim, que não tenham a habilidade necessária para lidar com essa criança diferente. E isso é normal. É claro. Porque é assim que acontece, né? E o mediador também atua como um auxiliar ao professor. Auxiliar o professor nessa atuação. Uma companhia que vai ajudá-lo a fazer aquele movimento pedagógico naquela sala de aula. Só que aí a gente precisa, como a lei diz, de um atendimento especializado, de um mediador especializado. Ou seja, ele tem que ser capacitado para isso. Não pode ser como a gente vê em diversas escolas hoje aqui no Rio, mediadores que estão no ensino médio. Ou seja, ele ainda está se preparando para o que ele quer da vida dele. Como é que ele vai mediar uma criança autista ou com outra síndrome? Ou seja, o que a gente também vê é o quê? Uma falta também de bom senso de algumas instituições que colocam qualquer pessoa para trabalhar com essa criança. E quando a gente fala de especializado, é o quê? Ou alguma especialização em pós, que hoje já pós-graduação em autismo, ou fazer algum curso realmente hoje eu posso especializado. até citar o nosso curso, que hoje o nosso curso ele é reconhecido pelo MEC. Ele é um curso de capacitação mesmo, de mediadores escolares. E ela dá não só para autista, mas ele dá a base para trabalhar, abre essa gama de trabalho a nível de criança especial. Porque muitas das vezes a criança ela tem o autismo, mas ela também tem uma dificuldade psicomotora, ela tem uma dificuldade sensorial. Então, o mediador ele tem que estar preparado para perceber essas dificuldades e adaptar todo o material dele para aquele novo contexto. Então, essa foi uma das principais tópicos da lei para mim, porque é o gancho educacional da criança. Depois que ele desenvolve aquela base, ele flui. Ele vai conseguir conciliar com as demais crianças. Claro, sempre vai ser com o seu tempo. Ninguém tem o mesmo tempo, igual eu falei lá no próprio Incluir 2013. Fazer com que todos tenham o mesmo tipo de educação, que
para eles é a base, isso é fazer com que as pessoas desistam da educação. Porque ninguém tem o mesmo tempo, reação e aprendizado. A lei fala sobre a implantação dos centros de assistência. Isso já tem acontecido? Os centros de assistência estão sendo? Não. Houve, né, a votação da lei, a lei foi aprovada, foi vetada, e aí, por uma mobilização de pais e mães e instituições, a gente acabou derrubando essa lei, o veto foi derrubado e a lei foi aprovada. Só que os centros até hoje não saíram. Claro, por uma infinidade de questões burocráticas, políticas e vontades que às vezes não ocorrem, né? Onde vai ser esses centros? A gente até hoje não sabe, né? A gente sabe de locais, Rio, Volta Redonda e outras cidades do estado, né? São 6 centros, cada um numa localidade, Baixada Fluminense, 2 aqui no Rio, se eu não me engano, uma mais na parte central, outra na Zona Oeste, uma no Sul Fluminense, outra na Costa Verde. Mas o local específico ali naquela cidade, quem vai coordenar esse centro? Que profissionais vão trabalhar nesse centro? Quem vai capacitar continuamente esses profissionais? A lei foi feita. Agora, se for a lei como você falou, né, é o primeiro passo. Nós estamos muito felizes com esta lei, mas é apenas o início de uma caminhada. O que a gente pode deixar aqui para o nosso telespectador, tanto no sentido de fazer valer a lei, quanto no sentido de promover o desenvolvimento ou o cumprimento ou o atingimento dessas etapas que vocês todos colocam aqui, né? Não só da existência e garantia da lei ser realizada, mas o acesso a conteúdo, também a questão da vontade dos profissionais se aperfeiçoarem. A própria lei já diz que obriga o governo federal a fazer campanhas de conscientização. Não tem ainda. E quem faz essas campanhas somos nós. Via Facebook, via algum evento como a gente teve, eu incluí, que a gente debateu, né, a inclusão no modo geral, evento gratuito. A gente é que faz essas campanhas, então a gente utiliza as ferramentas que a gente tem, eventos, Facebook, para conscientizar. Teve a marcha de acessibilidade, a gente pretende programar uma outra, junto com a OAB, com outras instituições também de deficiente. E eu acho que é a conscientização, que é a partir dela que a gente caminha para uma capacitação, obriga. Se o político não tem a vontade, a gente mobiliza para que ele tenha essa vontade, né, que como tem ocorrido no Brasil. Portanto, mais uma vez, a gente está aqui com a palavra-chave da história, mobilização, né? Mobilização e vontade das pessoas de fazerem acontecer. A gente vai aí para o nosso último intervalo e volta para fechar o nosso tema de direitos dos autistas. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Nosso programa de hoje que conversa com você sobre os direitos dos autistas, exatamente para criar consciência, para mexer com você, porque